Seja muito bem-vindo, está começando mais um Fórum Cast, o podcast do nosso Fórum Negócios. Nesse ano, em 2024, se você teve a oportunidade de estar presente, você percebeu que muitos ambientes têm sim a pitada do profissional, fazendo com que ele seja ainda mais valorizado e mais querido por quem enxerga e quer permanecer, mas não sabe o porquê. A entrevistada desse episódio, Mirela Procópio, a nossa arquiteta, com muito orgulho, vocês perceberam, vai contar um pouquinho pra gente como começou essa parceria e quais foram os ambientes desse ano, Mirela. Mas antes de tudo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Um convite muito especial. Que bom. Estar no ambiente que a gente fez. Olha aí. Mirela, primeiro eu queria que você começasse contando para as pessoas que estão assistindo um pouco sobre você. Você é ministro dos bastidores, você tem mais de 20 anos de experiência na arquitetura, mas que você também fez uma migração de especialidade. Falando sobre essa questão dos ambientes comerciais, como foi que isso despertou dentro de você? Já que a arquitetura, assim como várias outras áreas, tem tantos sub-nichos, digamos assim. Então, eu sempre tive essa alma muito empreendedora, né? Acho que vem de família já. Eu tenho um pai que é empresário. Eu tenho uma mãe que é maravilhosa, que nunca trabalhou fora, mas é uma das empreendedoras mais incríveis, porque você dá conta de 3 filhos, marido, casa, e ser a pessoa tão especial que ela é, né? Eu tenho uma base familiar muito forte, que sempre me deu liberdade para escolher o que eu queria fazer. Isso é um ponto também muito importante, que eu acho que foi determinante. E eu sempre gostei muito dessa coisa de criatividade, sempre gostei muito, fui muito influenciada por Disney, sempre gostei dessa coisa de temática, de criar conceito, de criar história. Então, assim, nem sabia que existia o termo storytelling, mas eu já criava sem saber o que era. Mas quando a gente se forma, não necessariamente a gente trabalha com o que a gente quer, porque a gente está muito verde, né? E a gente vai aproveitando as oportunidades que aparecem. Acabou que eu eu comecei numa área residencial, né, que é o que todo arquiteto faz, né, porque você se forma e tem a cozinha da tia, tem a sala do amigo, tem a casa, né, e aí acabou que eu me especializei nessa área, passei muitos anos trabalhando com residencial, mas sempre gostei muito de comercial, então era assim, quando aparecia um comercial eu via, assim, meu olho brilhava e as pessoas trabalhavam comigo e diziam, é nítido que você fica muito mais realizada quando você faz esse tipo de projeto do que os outros. Não que os outros não fossem importantes, Sim. Mas a gente sempre tem o preferido, né? Então, quando foi em 2020, que eu acho que foi um ano, né, de muitas dificuldades, reflexões e tudo mais, eu comecei a olhar para os projetos que eu tinha feito. Eu estava fazendo um novo site, naquele meio todo mundo em casa, assim, vou organizar a empresa. Estava fazendo um novo site e quando eu olhei para o meu portfólio eu não me via naqueles projetos. Eram projetos bonitos, os clientes estavam satisfeitos, mas eu não estava mais com o olhinho brilhando, não estava tão realizada. E foi quando eu decidi mudar de nicho. Sim. E aí eu fui me especializar, já gostava da área, já estudava porque eu amava aquilo ali, mas aí fui, né, fazer, como dizem, valendo, né? Então me especializei, estudei muito, gosto muito de estudar, eu nunca paro de estudar, eu acho que isso também é um outro ponto muito importante. Sim. Porque quando a gente para é igual a bicicleta, né? Cai. Então eu sempre gostei muito de estudar, então pronto, eu acho que em 2020 e 2021 foram os anos que eu mais estudei, assim, as pessoas eram viciadas em iFood e eu era viciada em cursos. E então, assim, foi o começo dessa área que hoje nós, graças a Deus, com menos tempo do que eu passei, né? Eu passei 15 anos trabalhando num nicho. E em menos de 5 anos a gente já é referência nessa área, graças a Deus. Mas porque assim, tinha todo um know-how por trás, tinha toda uma história e a gente só fez se especializar em assuntos que a gente já gostava, mas que precisava de um pouco mais de técnica. A gente está caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho para os empresários, microempreendedores que estão assistindo nesse momento, qual a importância de ter um ambiente pensado por uma arquiteta? Porque muita gente inicia esse processo, muitas vezes sem ter um espaço físico, quando vai para o espaço físico, faz de qualquer maneira. Você falou do café também aqui ao lado que você montou, eu comentei muito sobre a presença do verde, das plantas, o quanto isso atrai o ser humano, ainda que inconscientemente, mas essa é a minha visão da coisa. Eu queria que você desse a sua visão da importância de ter um profissional qualificado, um arquiteto, pensando num ambiente voltado, porque no negócio não é o principal, mas o foco final é a venda. Isso. Como o ambiente projetado pode auxiliar nesse processo final? O ambiente, ele interfere diretamente na nossa mente, no nosso humor, entendeu? Então,
Quando se trata de uma empresa, claro que a arquitetura ela não é o mais importante, mas eu digo, é mais uma ferramenta para ajudar o empreendedor e ela faz toda a diferença, principalmente depois da pandemia, em que as pessoas saem dos lugares para viverem experiências, para colecionarem memórias, entendeu? Óbvio que se a pessoa não tem um produto bom, não tem um bom atendimento, a arquitetura vai ser custo. E foi uma das coisas que a gente também entendeu quando a gente começou a estudar arquitetura comercial, que não adiantava só eu fazer um projeto bonito. Ele tem que ser prático, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser eficiente, porque existem muitas normas. Sim. Cada negócio é uma coisa diferente, de um restaurante para uma loja, para uma clínica, cada um é um universo diferente, então a gente mergulha no universo do cliente, eu até brinco, eu digo é o IMC, imersão no mundo do cliente. Sim. E quando a gente pensa na arquitetura, a arquitetura é o último ponto que a gente vê. A gente vai pensar no conceito daquele negócio, o que diferencia aquele negócio de outros, porque senão vai ser mais do mesmo. A gente pensa em toda a parte de branding, que a gente diz, são todos os pontos de contato daquela marca com o cliente. Desde uma marquinha até o atendimento, o espaço físico, o Instagram, a imagem que aquela marca representa para quem vai comprar ou consumir. E as experiências que aquilo ali vai proporcionar. Quando a gente pensa em todos esses fatores, a gente cria uma arquitetura que abraça tudo isso. Então, isso reflete em marcas que engajam e, obviamente, em faturamento. Eu já tive cliente que aumentou 30%, 40%, 50%, até dobrar o faturamento depois da intervenção arquitetônica mais pensada com todos esses outros itens. Muito bem. Se você gostou e está querendo ter mais informações, ou de repente marcar uma reunião, Mirella, deixa o espaço para você. Vocês encontram a gente mais fácil no Instagram, @Mirella com 2 L's, Procópio, bem fácil. E lá vocês conseguem falar com a gente pelo WhatsApp, conseguem interagir, conseguem ver nossos projetos, publicações. E estamos aqui para ajudar. A gente também faz um pré-diagnóstico para o cliente, porque muitas vezes tem cliente que ele precisa investir em outras coisas antes de arquitetura. Então eu digo, eu sou muito verdadeira. Às vezes eu prefiro dizer ao cliente que ele me procure mais à frente do que fazer um projeto que gere custo e não dê resultado para o cliente. Porque para a gente só tem resultado com o nosso cliente e tem. Muito bem, muito obrigada, Mirella, mais também, uma vez. Nara. Obrigada a você que está assistindo, espero que tenha lhe inspirado o nosso papo. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.